estou aqui, preciso ouvir tua doce voz a me ensinar o que devo fazer. Meu Deus, olha pra mim. Não é o que eu penso ser o melhor pra mim. Tenho que aprender a ouvir tua voz falando ao coração. Preciso compreender e aceitar o teu querer. Meu Deus, olha pra mim. Meu Deus, olha pra mim E atende o meu clamor, pois estou aqui. Preciso ouvir tua doce voz a me ensinar o que devo fazer. Meu Deus, olha pra mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que te amam de todo o coração. Quebranta-me, faz-me entender os teus caminhos, ó meu Deus. Cumpra o teu querer em minha vida. Sei que tens o melhor para mim. Meu Deus, olha pra mim e atende o meu clamor, pois estou aqui. Preciso ouvir tua doce voz. Meu Deus, olha pra mim e atende o meu clamor, pois estou aqui. Preciso ouvir tua doce voz a me ensinar o que devo fazer. Meu Deus, olha pra mim. Não é o que eu penso ser o melhor pra mim. Tenho que aprender a ouvir. Muito bem, boa noite. Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs. Estamos iniciando o nosso culto. Hoje é o nosso encontro de restauração e vida através da palavra. Sejam todos bem-vindos. Nós queremos, na noite de hoje, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, podendo aprender e compreender um pouco mais da palavra deste Deus maravilhoso. Queremos buscar
direção plena e constante segundo as Escrituras Sagradas, aquele que olha para nós, aquele que tem sido o nosso Redentor, o nosso Libertador. E queremos, nesse instante, convidar você que está se achegando, você que está adentrando aí na transmissão do culto desta quinta-feira. Tenho certeza que Deus tem uma palavra especial ao nosso coração, que Deus tem algo a tratar comigo e com você, de uma maneira muito delicada e generosa, seguindo aquilo que nós começamos na noite de ontem, no nosso encontro de restauração e vida através da oração. Hoje nós vamos continuar no encontro de restauração e vida através da palavra, falando sobre oração. E o nosso tema hoje, olhando para a oração de Ana, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 11, a oração transforma, a oração transforma. E é importante nós aprendermos o caminho da transformação através da oração e aprender a oração através do caminho da transformação diante do nosso Deus. E nós queremos iniciar o nosso culto orando ao nosso Deus e logo em seguida nós vamos cantar um hino louvando e bendizendo o Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória. Convido você neste momento a fechar os teus olhos para podermos juntos orar ao Senhor e glorificar a Deus, agradecendo a Ele por mais um dia de vida. Vamos orar? Feche seus olhos, agradeça ao Senhor pela vida, agradeça ao Senhor pelo momento precioso que nós podemos ter na presença dEle e ao redor da Sua palavra. Querido Deus, muito obrigado, louvamos, bendizemos o Teu nome, damos a Ti toda a honra e toda a glória por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. E é neste momento precioso, nesta noite de quinta-feira, que nos achegamos até o Teu altar de bondade e misericórdia, diante da Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre nós. Misericórdia essa que não tem fim, é eterna, e traz renovo e revigora o nosso ânimo. E esperamos, ó Pai, ter um momento precioso ao meditarmos na Tua palavra, ao estudarmos as Sagradas Escrituras e podemos encontrar o caminho correto e verdadeiro para uma vida diante do Senhor e segundo a Tua vontade. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, exclamamos a nossa alegria de poder estar diante de Ti e junto com os nossos irmãos, cada família que está aí sintonizada conosco nesta hora bendita. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, declarando o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. E nós assenhoramos em nome e por amor de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos cantar? Vamos bendizer o nome do nosso Deus? Quero convidar você para que pegue aí, fazendo uso do seu inário. Nós vamos tentar aqui colocar na tela também a letra, para que você possa acompanhar aí, facilitando para você. Mas se você quiser pegar o seu inário, o hino é o 147, que fala sobre a nossa alma que identifica a voz do bom pastor. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Vamos cantar ao nosso Deus? Vamos bendizer ao Senhor? Eu aqui, junto com o Anselmo, o Vitor que está aqui do lado, nos auxiliando, e aí você exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos lá para a glória do nosso Deus? Em alegre para Jesus, aleluia! Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus,
vencendo vem Jesus. Alegre! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom podermos exaltar e bendizer o nome do Senhor. Estamos com o Anselmo, que como já disse, Anselmo, seu alô aí, o seu boa noite aí aos nossos ouvintes. Boa noite, irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Estamos juntos aqui mais uma vez. Muito bom, joia. Que bom podemos honrar e bendizer o nome do Senhor, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, podendo expressar ao Senhor a alegria do nosso coração, a alegria da nossa alma, ao que nos diz a palavra, o amado da nossa alma, o amado do nosso coração, que muito tem feito por nós e tem nos dado esperança plena e completa nos dias em que nós estamos vivendo. E como é bom nós podemos caminhar assim, esperançosos para um novo tempo, esperançosos para as novas oportunidades, um novo momento que nós haveremos de viver, passando para o outro lado com o cuidado e o amparo do nosso Deus. Espero que você na sua casa esteja aí desfrutando de um momento precioso, um momento alegre. Espero que você na sua casa, junto com a sua família, possam estar vivendo a esperança de novas expectativas. Ao cristão há um único caminho, o caminho da esperança, de fé em fé, diante de Cristo e da sua palavra. E podemos ser revigorados todos os dias pela palavra do Senhor, ao que podemos perceber que a palavra de Jeremias, lá no livro de Lamentações, quando em tempo de dificuldade, o lamento dele o aproximou diante de Deus, quando ele então, trazendo à memória aquilo que lhe dava esperança, ele diz que o que dava e gerava ao coração, a ele e a toda a nação, era a misericórdia do Senhor, ou ele coloca as misericórdias do Senhor que não tem fim, elas são eternas, permanecem para sempre, e elas se renovam a cada manhã. Então nós podemos lamentar? Claro que podemos. O que nós não podemos fazer é murmurar. Há uma diferença, Anselmo, entre lamento e murmuração. O que seria o lamento? O texto de Lamentações é muito claro que o lamento é aquilo que colocou o profeta, bem como toda a nação, diante de Deus. A murmuração é diferente. Quando você pega, por exemplo, o Salmo 95, o Salmo 96, no finalzinho destes salmos, as expressões, olha, não façais como fizeram os vossos pais nos dias de Massá, em Meribá, é que murmuraram contra o Senhor, blasfemaram, ao invés de se aproximarem, Anselmo, de Deus, eles se distanciaram de Deus, sabe? Então essa é a diferença do lamento e da murmuração. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo do Senhor, ele não murmura, ele lamenta, ele busca em Deus a resposta para tudo aquilo que ele está vivendo, ele procura em Deus uma aproximação do Senhor e da vontade de Deus. Agora, o que não é crente verdadeiro, que se intitula crente, mas não é, vive murmurando, vive reclamando das coisas, nada pressa, nada está bom, Deus é culpado de todas as coisas, não reconhece o seu erro, não reconhece os passos em falsos que tem dado. Então essa é mais uma diferença entre lamento e murmuração, Anselmo. O lamento nos faz aprender que temos errado e nos leva à busca por correção. A murmuração não. A murmuração não nos permite reconhecer o nosso erro e lançamos a culpa no outro. Ou seja, nós projetamos que projetamos no outro. Aquilo que se usa muito, acho que penso eu, né, na psicologia, quando eles dizem projetarmos no outro, né? Então essa é a murmuração. Projeta no outro os erros, sempre é o outro e mais nada. E assim não assume. Já o lamento, Jeremias, ele assumiu e entendeu que a nação havia errado profundamente, precisava consertar a sua vida. E aí nós vamos ver lá no capítulo 29 de Jeremias, quando Deus envia uma carta através do profeta, mandando uma mensagem para o povo, dizendo, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Ou seja, eu sei o que tem acontecido, eu sei o que vocês têm feito, mas o meu pensamento vai prevalecer. E aí o Senhor diz, meus pensamentos são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E mais à frente, Anselmo e queridos ouvintes, querida família que nos ouve, Deus diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o lamento nos leva a buscar a Deus com todo o nosso coração. E hoje eu gostaria de pensar um pouquinho com você
aproveitando aí a oportunidade e a tua generosidade de estar conosco, meditar sobre a oração. A oração transforma. E começamos a falar sobre isso ontem, no nosso culto de oração. Lá no texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, o versículo de número 11. Então quero convidar você, aí na sua casa, você vai poder abrir a sua Bíblia comigo, e nós vamos agora meditar na palavra do nosso Deus. Abra aí a sua Bíblia, nós vamos usar alguns recursos hoje aqui, que vão nos ajudar a compreender um pouco mais as Sagradas Escrituras, espero eu, não é pelo recurso, mas é pela a palavra do Senhor, que é decisivamente clara e objetiva ao nosso coração, e ela nos ajuda a entender. Despertar para a oração e atende é o meu a oração é aquela pois que estou transforma, aquela que traz vida, aqui, aquela que traz preciso esperança ouvir ao nosso tua coração. doce Muito bem, vamos então abrir voz aqui o a sagrado, me texto do ensinar Samuel, o que capítulo devo 1, fazer. e Meu podemos perceber Deus, aí que olha a oração, a oração de Ana é muito clara e ela é necessária para o nosso coração, tá que eu certo? penso Primeiro de Samuel, capítulo 1, ser melhor pra mim. Tenho que aprender a ouvir tua voz falando ao coração. Preciso compreender e aceitar o teu querer. Meu Deus, olha pra mim. Meu Deus, olha. cabeça não passará a navalha. Oi? Ah, tá alta. Então, a música de fundo tá alta, né? Vamos abaixar aqui, o Vitor já tá baixando para nós aqui. Tá joia? Isso mesmo. Ajuda nós aí, como diz a turma, né, Selma? Ajuda nós aí, né, Vitor? Que tudo vai dar certo aí, tá bom? Joia. Muito bem. Continua aqui, Vitor? Não passa para cá então. Aqui. Muito bem. Joia. Tá conseguindo jogar os slides aí, Vitor? Para ajudar aí o pessoal. Muito bem. Aí já arrumamos aí a questão da música, já facilita bastante para nós, tá bom? Vamos lá. Então, olha só. Despertar para a oração. Lembrando e considerando algumas coisas que nós falamos ontem e relembrando hoje, orar é mudar. Orar é mudar. Talvez seja essa a grande dificuldade que muitas pessoas tenham com relação à oração. A oração ela requer mudança. Quando eu oro, o primeiro aspecto importante é que eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou mudar o meu comportamento. Estou buscando em Deus uma direção, mas eu preciso efetivamente mudar. Então, orar é mudar. E lembrando aí da palavra de Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, citamos ontem, quero relembrar, aonde ele diz que a oração é a avenida central que Deus usa para nos transformar. Olha só, Deus usa a oração como uma avenida essencialmente necessária para transformar a nossa vida. Interessante que dentro desse aspecto da transformação, nós vamos perceber que os discípulos, e o Evangelho de Lucas no capítulo 11, verso de número 1, eles vão pedir para Jesus, olha, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos a orar. O que estava dentro desse cenário do pedido dos discípulos de João, pedindo agora como discípulos de Jesus, para que ele os ensinasse a orar? Eles estão pedindo para que Jesus, através da oração, mostrasse a eles qual é o caminho da transformação a partir da oração. Então isso é fundamental. Lucas capítulo 11, verso 1, Senhor, ensina-nos a orar. E este processo da didática da oração é a didática da transformação. Então não há como nós não nos colocarmos diante da situação e perceber que orar não requer transformação. Requer sim. Orar requer mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. Orar requer um comportamento diferenciado diante de Deus. Lembrando que nós falamos ontem à noite, a oração que fazemos, ou até mesmo o jejum que nós fazemos, e muito se falou nos últimos dias sobre jejum a nível nacional, global, em favor da nação, não é para mudar o rumo da vontade de Deus, mas é para nós entendermos, nos tornarmos mais sensíveis à vontade de Deus. Ou seja,
Oração e jejum é para sensibilizar o nosso coração, a nossa alma, os nossos pensamentos, a nossa forma de ver as coisas, se adequando ao quê? À vontade de Deus, se adequando ao querer de Deus. Então, a oração, quando ela é solicitada ou ela é proferida, solicitada, digo, quando os discípulos pediram, Jesus ensina-nos a orar, e a oração, quando ela é proferida, requer transformação e a mudança na nossa vida e no nosso comportamento, tá certo? Interessante notar que dentro da oração de Ana, há algumas questões importantes. No verso de número 11 do capítulo 1 do livro de Samuel, nos apresenta alguns pontos que eu quero destacar aqui com você. Olha só, primeiramente nós precisamos dividir a questão, aquele a quem se ora e aquele que está orando. Como é que o texto no verso número 11 do primeiro livro de Samuel estrutura isso? Da seguinte forma: primeiro, na oração de Ana, ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares. Como ela está qualificando aquele a quem ela está orando? Como ela está qualificando aquele a quem ela clama? Como Senhor e benigno. Senhor, faltou não sei se está aparecendo aí ou não, mas Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Olha só, passamos para a segunda estrutura. A primeira estrutura da oração de Ana é mostrar com quem ela está falando. O Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos. No entanto, não é um Senhor desprovido de benignidade, de misericórdia. É um Senhor que está provido, segundo ela, de toda benignidade. Por mais que ele seja absoluto no seu senhorio, ele é benigno. E aí na segunda parte é quando ela diz assim: se atentares, se observares, a quem? Aí ela coloca quem ela é: a tua serva, a tua serva. E o que ela diz a respeito dela nesse sentido enquanto serva? Ela diz que ela necessita de que o Senhor dos exércitos, aquele que é benigno, não se esqueça dela. Atente para a condição dela, se lembre da situação dela. E qual é a situação dela? Está aí, entre a questão do Senhor e da serva. Atentares para a minha aflição. Ela está aflita, ou seja, ela está vivendo aquilo que nós vivemos nos nossos dias. Ela está vivendo aquilo que nós estamos vendo nos nossos dias. Tempos difíceis, tempos de aflição, tempos de medo, de angústia, de preocupação. E ela vem passando por isso, segundo podemos observar no texto, no capítulo 1, os primeiros versos do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, que ela padecia na mão da sua rival Penina, não foi uma nem duas vezes. Diz o texto que todas as vezes que eles iam para o templo, ela era acometida dos insultos de Penina, que a irritava, que trazia a ela não apenas irritação, mas amargura, sofrimento e aflição. O texto também nos diz que ela chorava amargamente quando Eli, o sacerdote, vai ter com ela. Isso está aqui no texto, no capítulo 1. Ele fica observando Ana de longe, que apenas com a boca mexia. E ele então chega para Ana e diz assim: você está embriagada, você bebeu demais. Aí ela diz: olha, não tenha a tua serva por filha de Belial. Eu estou aqui na minha aflição, na minha amargura, falando com Deus. E naquele momento, então, ele muda o seu comportamento, e lá no finalzinho da oração de Ana, ou melhor dizendo, do diálogo entre Ana e Eli vai abençoar a vida dela, dizendo assim: que o Senhor lhe conceda o desejo do teu coração, que o Senhor traga resposta à tua petição e ao teu clamor. Então vejam só, que nós estamos percebendo quem é o Senhor, quem é aquele a quem nós oramos, que é o Senhor benigno, o Senhor dos exércitos, e quem somos nós quando nós oramos? Somos servos. E aqui, olhando para essa questão, a oração transforma. É necessário que a transformação comece por mim, comece por você. Não sei se está aparecendo aí, Vitor, né? Bom, nós vamos comunicando aqui, né, Vitor? Tudo é comunicação, tudo é comunicação. Então, é necessário, e aí essa frase de Ferguson, quando diz assim, que haja transformação, que comece comigo. Que comece comigo. Então, nós vemos que Ana, ela está dizendo: Senhor, as mudanças devem começar em mim. E quando o sacerdote ali disse para ela assim:
você bebeu demais. Ele falou, não me tenha por embriagada, porque eu sou mulher atribulada, sou mulher aflita. Ela estava demonstrando no seu diálogo que ela é uma mulher cujo comportamento não é agressivo, tem uma conduta transformadora. Sabe por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte, porque se alguém nos nossos dias nos visse falando baixinho e chegasse para nós e usasse as mesmas palavras que Eli usou para Ana, qual seria a nossa reação? Se você estivesse lá falando baixinho, ou desse a entender que você, na perspectiva do sacerdote Eli, está embriagado, e perguntasse, você bebeu demais, por isso você está assim, qual que seria a nossa reação? Talvez, na nossa cultura, que nós não levamos desaforo para casa, iríamos dizer, o que é isso? Você não me conhece? Você me respeita? Você não sabe quem eu sou? Talvez fosse essa a nossa reação. E Ana nos demonstra uma vida transformada quando ela responde Eli com o coração terno, com a alma quebrantada. Ela não tem o porquê de ser agressiva diante da situação da qual ela está vivendo, que é o momento, segundo diz o texto, o momento de aflição. Se atentares para a minha aflição, porque estou aflita, ela poderia ter assim, olha, já não está bem as coisas, e você vem falar assim comigo? Não, porque não era este o objetivo de Ana. Então, dentro dessa perspectiva é que nós podemos perceber. Olha só que interessante, nós olharmos para a oração de Ana, e dentro dessa estrutura que nós comentamos no verso 11, Senhor e serva. Olha só, a expressão benigno significa o Senhor que pode ver e pode examinar. Então, o Senhor que Ana menciona, que Ana busca, é aquele que vê e examina. Ou seja, quando Ana diz, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares, a ideia de benignidade aqui olhe para a minha condição, examina como eu estou, veja, Senhor, olha para mim e vê como eu estou. Ela está abrindo o coração e apresentando a sua real condição. Aí ela vai colocar a ideia do senhorio de Deus como aquele que é capaz. Quando ela diz, se o Senhor não se esquecer de mim. A ideia de não se esquecer é a ideia da capacidade, aquele que não deixa de cuidar. Para Ana, Deus nunca tinha deixado de cuidar dela. Deus nunca tinha deixado Ana aquém da situação, mesmo ela vivendo a aflição. Olha que lição importante para nós hoje, nos nossos dias. Deus não se esqueceu do nosso país, Deus não se esqueceu do nosso estado, Deus não se esqueceu da nossa cidade, Deus não se esqueceu da nossa igreja, Deus não se esqueceu da nossa família, Deus não se esqueceu da nossa pessoa em particular. Veja que eu vim dentro de um processo, diminuindo a situação, começando do maior para o menor. A nação, o estado, o município, a igreja, a família e eu. Então Ana está dizendo que Deus não se esquece, Ele não deixa de cuidar. E a oração, quando nós vivemos ela de forma transformada, quando andamos de forma transformada pelo caminho da oração, o que nós percebemos é esta realidade de que estamos diante de um Deus que não deixa de cuidar de nós. Então, este é o conceito da oração de Ana em relação ao Senhor. Benigno, que vê e examina, capaz, que não se esquece e não deixa de cuidar. E ela, enquanto serva, segundo já mencionamos aqui, aflita e incapaz. Ou seja, quando ela diz estou aflita, ou olha para a minha aflição, ela está dizendo eu sou pobre, miserável. A ideia é de curvar-se. E é como ela estava naquele momento. Não apenas fisicamente, mas ela estava emocionalmente, espiritualmente, ela estava curvada diante de Deus, dentro da sua condição de pobreza, de necessidade, diante daquilo que ela está vivendo. E com relação à sua incapacidade, quando ela diz assim, se me deres um filho, a oração dela tinha um propósito e tinha um objetivo. Ela estava buscando o caminho para se tornar mãe, para engravidar. E então ela diz, se deres um filho, ela mostra então a sua incapacidade. Qual era a incapacidade de Ana? É claro, nítida, de ser estéril, a incapacidade de não gerar filhos, de não dar filhos. E pensa comigo agora, uma mulher que não dava à luz, que não engravidava, nossa, era triste num contexto como esse. E até nos nossos dias, quando você vê a questão da esterilidade, é tão difícil e tão amargo para uma mulher.
E Ana, ela está vivendo esta amargura, essa dificuldade. Então, ela está pedindo a Deus que lhe conceda a semente. A expressão deres um filho no texto do primeiro capítulo de Samuel, nos lábios de Ana, ela está pedindo, me concede a semente. Dá a oportunidade de que eu possa ser frutífera. Dá a oportunidade para que eu possa dar à luz. Então ela se coloca diante de Deus, benigno e capaz. Ela se coloca dentro da sua condição de aflição e de incapacidade. Na oração, esse encontro daquele que é benigno e capaz e o encontro nosso na nossa aflição, nas nossas dificuldades, na nossa incapacidade. Dentro desse encontro acontece o quê? Transformação, a mudança. Mas é claro, e eu penso, não há nada que me convença do contrário, de que eu não chegarei diante de Deus se antes a transformação do meu coração não tiver acontecido, encarar a realidade de quem eu sou e em relação àquele com quem eu vou falar. Então a transformação, ela acontece de forma necessária na vida de oração, para que possamos viver uma vida transformada e possamos ter esperança dentro daquilo que a nossa caminhada requer de nós. Então, voltando aí, 1 Samuel capítulo 1, verso número 11, até grifei aí, Senhor, benignamente, aflição, serva, lembrares, esqueceres, que define a oração de Ana e que estabelece, aí esse conjunto maravilhoso de transformação através da oração. Seguindo aqui, nós então temos a oração, ela transforma. O que a oração transforma? 3 coisas que você pode acompanhar comigo, e eu quero frisar de forma categórica aqui, segundo o texto. A oração transforma, primeiro, pedido errado pelo pedido certo. A Bíblia diz que pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Olha só, então a oração que transforma, Anselmo, Vitor, queridos ouvintes e família que nos ouve nessa noite, a oração que transforma, ela modifica a nossa forma de pedir. Ana estava pedindo de forma conveniente. Ela não pedia para si, mas pedia para o próprio Deus. Ela pedia não para a sua própria glória, porque se Ana estivesse pedindo de forma equivocada, Senhor, eu preciso ficar grávida porque eu não aguento mais a situação. Eu quero esfregar uma criança na cara de Penina. Ela não diz isso. Ela diz, Senhor, se olhares para a minha condição e me deres um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor todos os dias, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Ela não pede para se vingar, ela não pede para ostentar, ela pede diante de Deus, acima de tudo, para mostrar quem é o Deus o qual ela serve, e que toda a sua necessidade, a sua angústia, estava diante da vontade do Senhor, e ela espera firmemente na vontade de Deus. Então a oração transforma o pedido errado pelo pedido certo. Eu creio que nós precisamos aprender a orar no momento em que nós estamos vivendo. Precisamos aprender a pedir corretamente em meio às circunstâncias do coronavírus, que está aí trazendo dificuldade e que muitas vezes nos leva aí a precipitações. Então, a oração transforma o pedido errado pelo pedido certo. Segunda orientação que nós temos aí, acerca da oração que transforma, é que a oração ela transforma a ocasião errada pela ocasião certa. Olha só, a ocasião errada pela ocasião certa. Aqui deixa eu pensar um pouquinho com você. A ocasião que nós estamos vivendo agora, ela é uma ocasião que tudo está errado? Vejam só, as coisas estão acontecendo e nunca se elevou o anúncio do Evangelho em tamanha proporção como no momento em que nós estamos vivendo. Então, será que essa é a ocasião errada? Hein, Anselmo? Hein, Vitor? Em relação à pregação do Evangelho? Sim, é a ocasião errada para as circunstâncias que nós vivemos. Economicamente, aí diz os peritos que o Brasil estava realinhando economicamente. E de repente, uma ocasião como essa, está tudo errado. Mas será que essa realmente é a ocasião errada? Será que essa não pode ser a ocasião certa para nós revermos muitas coisas na nossa vida? Lembrando lá em Anselmo, do texto de Coríntios, que Deus usa as coisas loucas do mundo aí para confundir os sábios, e essas coisas todas. Paulo escrevendo aos Coríntios diz sobre isso. O fato é que a oração transforma a ocasião errada pela ocasião certa. Então, o que define a nossa vida não é a circunstância. Aí o ditado popular que diz que
A ocasião revela o ladrão. Está errado. Né? A ocasião, ela deve ser entendida não pelo errado. A ocasião revela a maldade. Nós devemos entender que a ocasião é a possibilidade das transformações e das mudanças, e não para revelar algo mal. A ocasião revela o ladrão. Veja só, a ocasião revela a maldade. A ocasião deve ser tomada dentro de parâmetros para nós, cuja nossa esperança está em Deus, para buscarmos a revelação da bondade, da misericórdia. Imaginou? Se Ana olhasse para a ocasião que ela estava vivendo, ela seria uma mulher revoltada. Quando Eucana dissesse para ela assim, vamos para o templo. Eu? Para o templo? Não. Mas não, ela aproveitou a ocasião onde ela era irritada, onde ela era afrontada, para buscar a presença do Senhor, e foi na ocasião da aflição que ela mudou a aflição em graça. Ela viu, ou melhor dizendo, ela viu a ocasião da aflição transformar-se em graça, em misericórdia de Deus. Então a oração transforma a ocasião errada pela ocasião certa. Terceiro, a oração transforma a condição errada pela condição certa. Qual deve ser a condição? Qual deveria ser a condição de Ana? Daríamos a ela todos os benefícios para que ela pudesse expor a sua indignação, para que ela pudesse expor a sua condição, mas ela não busca este caminho. Tanto é que ela não faz isso nem com o próprio marido. Tanto é que o marido chega para ela e diz assim, olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. O que Eucana está dizendo para ela, olha, você não precisa engravidar para que o meu amor por você, a minha ternura por você, o meu carinho por você seja de fato expressivo. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Se ela ouvisse as palavras de Eucana de outra forma, ela podia dizer assim, quer saber uma coisa? Então a minha condição me leva a ter privilégios. Mas não é o que ela faz. Ela não ouviu o marido dela nesse momento, porque ela precisava estar diante de Deus para que a sua condição errada fosse mudada para a condição correta. E ela busca em Deus, e tanto é que nós vamos ver no decorrer do texto que ela alcançou o benefício da palavra de Deus e ela engravidou. Deus concedeu a ela esse privilégio. Então vejam só, a oração transforma o pedido errado pelo pedido certo, a oração transforma a ocasião errada pela ocasião certa. Em terceiro lugar, a oração transforma a condição errada pela condição certa. Para finalizar, a oração de Ana transformou a sua vida pessoal. É o que nós encontramos no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, os versos 26 e 28. A oração de Ana transformou a vida familiar. 1 Samuel, capítulo 1, verso 19 a 20. A oração de Ana transformou a vida nacional. Olha só, nós vemos aqui, lembram que eu falei que algumas coisas acontecem dentro do maior e vêm para o menor? A situação da nação, né? A situação do país, a situação de um estado, de uma cidade, de uma igreja, de uma família, de uma pessoa. Veja que uma oração, ela começa no individual, a transformação. E as aflições que nós começamos lá em cima e vem afunilando, ela pode sofrer um revés na vida da oração. Com a oração as coisas começam na individualidade. Então a oração transformou a vida pessoal de Ana. Ela foi transformada. E isso atingindo a sua família. Ela tornou-se mãe. A família dela muda completamente. A nação de Israel foi profundamente beneficiada a partir da dependência de Ana em oração. Por quê? Samuel tornou-se o grande juiz, né? o grande profeta, o grande sacerdote, o grande líder na vida de Israel, aquele que conduziu o povo da melhor forma possível. Foi ou não foi transformadora a oração de Ana? E valeu ou não valeu a pena para Ana continuar orando constantemente diante do Senhor para que aquilo que ela estava pedindo, e ela pediu não para ela pediu para o Senhor, para que Samuel fosse educado e criado segundo a vontade de Deus. E assim foi. A Bíblia diz que houve um período em que Deus já não estava mais falando, que Deus, no livro de Samuel, havia se aquietado, até o sacerdote ali já não estava mais ouvindo a voz de Deus, quando em um dado momento, lá no capítulo 3, Samuel está dormindo e uma voz diz, Samuel, Samuel. Ele não sabia quem estava falando, ele achava que era Eli. Ele vai falar com Eli, e Eli, está me chamando? Não, não chamei ninguém.
E aí então, até que a ficha caísse para Eli, ele disse assim, mas é Deus que está falando com você, é Deus que está te chamando. E aí que nós vamos ver que Deus fala, Samuel, Samuel, e Samuel diz, Senhor, eu estou aqui. E aí Deus fala com Samuel. Então nós vemos este jovem que ouve a voz de Deus, tornando-se um grande líder, denunciando as mazelas do sacerdócio, denunciando as mazelas do povo, para que o povo se voltasse para Deus. Mas onde tudo isso começa? Na vida pessoal de Ana, na sua oração. Verso 26 e 28 do capítulo 1, na vida familiar, verso 19 e 20, e na vida nacional, os versos, no capítulo 3, verso 1, verso 19 e 21, do que Samuel se tornou. Então, a oração, ela transforma. A oração de Ana foi transformadora pelos seguintes motivos. 4 são eles. Ela proclamou a glória de Deus. Deus foi glorificado, Deus foi honrado. Promoveu o reino de Deus. O reino de Deus foi anunciado, foi apregoado. Deus é glorificado. O reino de Deus é visto como um reino cujo governo é eterno. O governo é do Senhor. O governo procede de Deus. Promoveu o crescimento. O povo estava estagnado. O povo estava lá, distante de Deus. Agora, a partir da oração de Ana, as coisas mudam, porque promove crescimento. Em quarto lugar, a oração de Ana, ela foi transformadora, porque promoveu ajuda e benefício. O povo foi beneficiado. Olha só, as pessoas foram beneficiadas porque Ana orou. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a igreja ora, as coisas estremecem. Quando a igreja busca a mudança, porque quando nós oramos, nós estamos buscando a transformação da nossa vida, estamos expressando que temos uma vida transformada. Eu quero concluir a nossa fala, finalizando, não desista de orar. Em tempos de calamidade, a oração é o caminho. Em tempos de aflição, joelhos dobrados é a condição. Em tempos em que o colapso está tomando conta, em tempos em que nós estamos vivendo trevas, a oração é o caminho que nos conduz à luz. Joelhos no chão, boca no pó, buscar a graça do Senhor, através de uma vida renovada, de uma vida transformada. A oração, ela transforma. Grave isso no seu coração, viva isso, viva esta realidade. Não se esqueça do poder da oração. Diziam na década de 90, eu ouvia falar muito isso, e é algo muito importante. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E é verdade isso. Mas não é poder em nós, é poder de Deus. Ana viveu isso com intensidade na sua vida. E ela teve o resultado do que ela buscava. Que nós possamos buscar isso na nossa vida. Mas que possamos buscar com vida renovada, com vida transformada, com vida modificada em todo o tempo. Nós vamos cantar agora, e essa canção ela fala de renovo. Renova-me, não quero ser igual. É momento de mudança. Nós não falamos que a oração, ela muda o pedido errado em pedido certo, ela muda a ocasião errada pela ocasião certa. A oração, ela muda a condição errada pela condição certa. Então este é o momento de nós pedirmos corretamente. Este é o momento em que podemos fazer desta ocasião a ocasião certa para uma vida renovada. Esta é a hora da condição correta de uma vida transformada, de uma vida impactada pelo Evangelho de Cristo, transformador em todos os seus aspectos. Mas para isso é preciso viver e andar de forma renovada. É preciso caminhar segundo a renovação do Senhor, andar segundo aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Convido você para cantar Renova-me. E quem sabe aí na sua casa, se você quiser curvar os teus joelhos, se você quiser prostrar-se, colocar a boca no pó e dizer: renova-me, Senhor, já não quero ser igual, eu quero ter uma vida de oração diferente, eu quero viver como Ana, a intensidade da oração e do clamor. Talvez este é o momento, e eu saio do talvez para dizer: sim, este é o momento. Não é o momento do talvez, é o momento propício, é o momento real, verdadeiro, é a ocasião, é a hora certa, é a condição certa, é o momento certo para se pedir convenientemente: renova-me,
não quero ser igual. Renova a nossa família, renova a nossa cidade, renova a nossa nação, renova o globo diante das frustrações vividas. A nossa oração, ela tem significado. Lembre-se que lá em Lucas 11, os discípulos pediram: ensina-nos a orar, porque eles sabiam que a oração era um caminho de transformação. Eles clamaram porque sabiam que o clamor traria mudanças, e nós precisamos buscar. E a palavra do Senhor, Tiago diz que muito pode na sua eficácia a oração dos justos, e quem nos justifica é Deus. E agora então nós podemos fazer uma oração todos juntos através desta canção. Renova-me. Amém, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Como é bom podemos honrar o nosso Deus com uma oração aonde podemos dizer: Senhor, renova o nosso coração, e dizer que nós precisamos dele. Essa oração cantada expressa a oração de Ana, quando ela diz: Senhor, renova a minha vida, renova todo o meu ser para que eu seja mãe. E lá no finalzinho nós vemos que o Senhor demonstrou graça e misericórdia para a vida de Ana, porque ela disse: Senhor, eu preciso de ti na minha vida, somente no Senhor eu posso encontrar a misericórdia de vida. Deus abençoe sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor continue iluminando o teu coração, concedendo a você esperança, fé, que o Senhor continue dando a você todo o vigor necessário aí na sua casa, tá bom? Que o Senhor continue restabelecendo dia a dia a sua fé, e não se esqueça de prostrar-se diante de Deus com vida transformada, para que através da oração, da vida de oração, você viva transformação constantemente, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Esperamos que Deus tenha te abençoado poderosamente.
e que o poder da palavra do Senhor tenha alcançado o teu coração. E se você foi impactado por esta palavra, pela mensagem sobre a oração transforma, compartilhe com seus amigos, ajude aí, impulsione esta mensagem. Nós devemos levar mensagem de esperança em tempos de tribulação. Devemos, em tempos de aflição, levar mensagem que edifique, que traga esperança, que traga verdadeiramente luz para o nosso viver. E essa luz está na palavra do nosso Deus. Então nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. Que sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e sobre o seu dia a dia, sobre o teu coração, estejam a graça de Jesus Cristo, o Deus Filho, o amor de Deus o Pai, assim como a presença e o consolo e os dons do Deus Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Fique com Deus, um beijo no seu coração. Pastor Paulo Rogério e o Anselmo também se despedindo. Deus abençoe, irmãos. Tudo de bom. Até mais. Até mais. Fique com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.